Olá, eu sou Flávio Azevedo, fazer com vocês agora a análise dessa derrota de quinta-feira, no apagar das luzes para o Atlético Goianiense. A equipe foi para Goiás com a intenção de jogar por uma bola. Infelizmente, né? O time foi com aquela mesma escalação que a gente fala, com a dupla de zaga que não tem condições de todas as rodadas os dois mesmos caras. Eles falham seguidamente, entendeu? É só você olhar o número de gols que o clube já sofreu e insistem com Lucão e Ricardo Silva. Não é possível que os jogadores da nossa base, pelo menos um dos zagueiros, não sejam melhores do que esses dois zagueiros. O Ricardo Silva, além da sua ruindade, para piorar a situação, o camarada é o capitão da equipe. Qual a necessidade de deixar um cara ruim de bola como capitão? É uma afronta ao torcedor. Torcedor nenhum do América que você conversar é favorável ao Ricardo Silva. Esse camarada vai ficar aqui até 80 anos de idade? Não é possível. Essa diretoria incompetente como é provável que esse camarada vai aposentar aqui e ainda vai ganhar um cargo no futuro. Chega de Ricardo Silva. Chega de Lucão. Hein, treinador? Vai morrer abraçado com esses dois zagueiros? Ah, Flávio, a culpa então do jogo, da derrota, foi por causa deles. De muitas derrotas, sim. Por quê? Eles não ganham nada pelo alto, só cabeceiam para frente, não sabe cortar uma bola para lateral ou para escanteio. Quando vão ao ataque, não sabe cabecear para fazer gols. Quantos anos que tem já que o Ricardo Silva não consegue fazer um gol? Hein? Ou seja, o desempenho desses dois zagueiros é ruim. Ah, Flávio, onde você quer chegar? O Atlético Goianiense é uma equipe que está no meio de tabela. Olha lá se ele vai subir. Não vai. Ou seja, é uma equipe que a gente não pode ter medo. Sabe por que deu BO? Porque está insistindo com alguns jogadores veteranos que não têm condições. O tal do Rafael da Hora, não sei o que lá da Hora, esses atacantes que arrumaram, colocam o menino da base no lugar desses vermes, desses caras. Mandaram o Renato embora para privilegiar Renato da Hora, Rafa Silva, não sei o quanto. Dos caras são ruins demais. Tenha coragem de usar mais jogadores da base. Tá muito bacana. Aproveitando o Júlio. Por que não coloca um outro lateral? Deixa o Júlio na zaga. Ele é melhor do que o Lucão e do que o Ricardo Silva. Você está estragando o Júlio, a carreira dele. O cara é zagueiro. Insiste em colocar ele como lateral direito. Por que não coloca o cara na posição dele? Vai queimar o filme dele improvisado? Hein? E o lateral esquerdo, Paulinho? Todo mundo está reclamando dele. O sistema de jogo está prejudicando o garoto. Em vez de você soltá-lo para atacar, ele está ficando lá na defesa. A característica dele melhor é de ataque. Por que quando você escala o Marlon joga à vontade? Hein? Deveria ser o contrário. O Marlon é veterano, ele não consegue ficar indo e voltando. Entendeu? O Paulinho consegue ir e voltar. Dê a cobertura para o Paulinho e mais. Ele tem um bom chute de longa distância, entendeu? Só que ele tem que ficar indo e voltando, indo e voltando. Ninguém consegue fazer isso, entendeu? Vai acabar prejudicando o rapaz. A nossa torcida tem a característica de ficar vaiando os jogadores da base. Daqui a pouco o Marlon estará de volta na equipe. E todos nós sabemos que o Marlon e o Mariano, que não está fazendo falta nenhuma, ele fora da equipe. Porque daqui a pouco, essa panela de veterano vai estar, tem Marlon e Mariano lá na zaga de novo.
por favor, Valentim, comece a renovar o trabalho para 2026. Qual é o trabalho para 2026? Todo mundo sabe que a gente não vai subir mais. É o trabalho de começar a mandar embora esses veteranos que não rendem, que só tomam grana do clube. Parar de dar declaração que o Jacaré vai jogar. Ninguém quer ver o Jacaré na frente. Parar de falar que a Alê será reforço. A Alê não é reforço em lugar nenhum, entendeu? Faça um planejamento já. Tenha coragem de usar os garotos e de deixar de lado esses caras ruins, entendeu? Se você continuar com esse veterano, a gente vai passar aperto até o fim da competição, arriscando a poder voltar para o Z4. Olha só na tabela, a gente está em 16º, o nosso jogo é confronto direto contra o Volta Redonda. Não podemos nem sonhar em perder segunda-feira. Fomos a Goiás, jogamos por uma bola e, como de outras vezes, levamos um gol no apagar das luzes. Um gol que, na minha opinião, foi um frango, uma falha do goleiro, um mau posicionamento do goleiro. Goleiro nunca pode ficar dentro da linha. Não existe isso de você agarrar em cima de linha, não. Hein? O cara estava dentro do gol praticamente. Preste atenção no gol. Ele agarrou a bola dentro do gol porque ele estava posicionado praticamente dentro do gol. Entendeu? Ah, foi anulado um gol. O cara se movimentou em frente à bola, é só você prestar atenção. Só que vocês analisam, hein? Vocês analisam regra de jogo com a paixão. Entendeu? O gol foi anulado, acabou. Não adianta você querer bater em árbitro, não. Não vai mudar o placar. Entendeu? Se você pegar o regulamento, jogador que vai atrás da arbitragem, após o fim do jogo, que não será alterado brigando com a arbitragem, hein? Pode ser suspenso nossos jogadores, o nosso treinador, por invasão de campo para e contra o que a arbitragem marcou. O regulamento prevê punição. Corremos o risco de acontecer isso. Não adianta querer bater em árbitro, precisa jogar a bola. Não estamos conseguindo vencer porque muitos não têm qualidade para isso. Entendeu? Os caras têm que jogar. A diretoria já fez a cagada de contratar jogador ruim. Que você, treinador, não cometa o mesmo erro. Você comete o erro da direção ao escalar esses caras. Entendeu? É visível que o Rafa não sei o que da hora e o outro jogador lá não tem condição nenhuma física para jogar. Entendeu? São caras ex-jogadores que vieram passear no clube. Entendeu? Ou seja, nós somos a Goiânia apenas para empatar. E ao fim do jogo fomos colocando um tanto jogador de defesa e levamos um gol com todo mundo lá na defesa. Não tivemos coragem de ir para frente e tentar fazer a nossa vitória. Ou seja, e eu nem vou falar muito lá de Goiás, porque perder lá era normal. Obrigação é ganhar em casa. Segunda-feira é o jogo do ano contra o Volta Redonda, porque ele é o time que está atrás da gente com a mesma pontuação. Se a gente perder segunda-feira, o bicho pode pegar, porque é o chamado jogo de 6 pontos. Se a gente vence o jogo, que é a nossa obrigação, hein? Até para pagar aquela derrota que tivemos lá em Volta Redonda, vocês lembram? Então, a gente vai abrir 3 pontos e uma vitória a mais do que eles. Aí vai poder respirar mais contra o Z4. E o que? Quanto mais jogos a gente vencer agora, melhor para não ficar preocupado com zonas de rebaixamento. Entendeu? Por quê? Porque se a gente não ganha segunda-feira, a gente corre um sério risco de ser rebaixado. Por quê? Porque psicologicamente perdemos por uma equipe que é ruim
e vamos para o Z4 na vaga dela. E o que eu quero dizer com isso? É o jogo de Belo Horizonte, os jogos de Belo Horizonte são os jogos mais importantes e os mais fáceis da gente somar 3 pontos. Por quê? É o nosso estádio, é a característica da equipe ter vitórias em Belo Horizonte, ela é muito forte como mandante, embora tenhamos tido alguns resultados negativos em casa, mas se a gente não trabalhar direito para jogar em casa, somar 3 pontos, a gente corre sério risco, sim, de cair para a Série C, beleza? É primordial segunda-feira, contra o Volta Redonda, uma vitória, que seja de 1-0, de 6-0, de qualquer placar. A gente precisa vencer. Para isso, precisa ter cabeça, raça e inteligência, principalmente uma boa escala, hein? Para que levou o Bigode lá para Goiânia? Para não usá-lo, deixasse ele aqui treinando. Ele é veterano. Prepare ele para a reta final, para os jogos em BH. Ele está bem, hein? A experiência dele pode ser importante. É melhor do que ele ficar indo para lá e para cá e não descansar o corpo para jogar bem em casa. Entendeu? Ganhar segunda-feira é essencial. E o que acontece? A gente vai ter um confronto entre a Ferroviária, hein? As equipes que estão lutando contra o rebaixamento. Teremos a Ferroviária contra o Botafogo de São Paulo. Ou seja, a gente tem que torcer para o empate. Por quê? Porque se o Botafogo ganha e a gente não tem um resultado bom, ele ultrapassa a gente. Entendeu? Mas se a Ferroviária ganha, ela é uma próxima equipe que a gente precisa ultrapassar também. Nós já jogamos contra eles, entendeu? A gente tem que torcer para resultado negativo. Porém, como ele vai jogar contra um time que está no Z4, nessa rodada a gente tem que torcer pelo empate deles, por exemplo. O Atlético vai jogar fora de casa contra o Cuiabá. É outra equipe que, embora seja do nosso estado, a gente tem que torcer para eles no máximo empatar, porque daqui a pouco a gente vai jogar contra eles. Aí uma vitória simples, poderemos ultrapassá-los na tabela, beleza? Aí nós temos que ficar atentos nessa situação e principalmente fazer a nossa casa, é nosso dever de casa. Ou seja, temos 5 a 6 jogos em casa ainda. Se a gente fizer os 3 pontos em casa, é garantido a permanência na Série B. Por quê? Porque as outras equipes terão encontros contra elas, ou seja, os confrontos entre elas. Uma derruba a outra. Planejamento é tudo para esse final de competição. Faltam 10 jogos. Estamos na 29ª rodada, faltam 10 jogos. Agora o Atlético Paranaense está vencendo o Operário 1-0. Ou seja, o Atlético Paranaense, quando nós empatamos aqui no Independência, com aquele jogo doidão lá, eu falei que essa equipe ia lutar lá no alto. Entendeu? Você pode ter certeza. Atlético Paranaense vai subir. Coritiba vai subir. E eu tenho dúvida se o Goiás vai subir. Eles têm muitos jogadores veteranos lá. Tá complicado, preste atenção na tabela. Vamos ter surpresas lá em cima e temos que ter cuidado para não ter surpresa lá embaixo, hein? Com o Z4. Nós não temos condições de ir para o G4. Planejar para que, pelo menos, o pior não aconteça. Parar de escalar essa dupla de zaga. O Ricardo Silva é veterano, ele não pode ficar sendo titular em todo o jogo, não. Principalmente aqui em Belo Horizonte. Ele ficar viajando para lá e para cá, aí ele sempre vai ser um jogador que, hein, será facilmente batido. No contra-ataque, toda a equipe, hein? Os atacantes conseguem superar o Lucão e o Ricardo Silva. Estamos precisando de mais proteção à zaga. Se vai continuar com esses 2 zagueiros, precisamos mais um volante de contenção. Entendeu?
porque não dá para ficar com esses dois zagueiros sem um volante marcador, beleza? O Felipe Amaral tem ido mais ou menos nos jogos, entendeu? Mas o que? Precisamos de mais um volante de marcação. O Cauã está bem, só que às vezes no jogo ele é muito afobado, ele está querendo ser fazedor de gol, fez um gol de longe que foi anulado, entendeu? É bacana como elemento surpresa, mas ele não pode passar o jogo todo com a responsabilidade de ser o finalizador. Ele é apenas o volante do time. Temos que passar essa situação para o armador da equipe, que é o Elizari, não jogou o último jogo, hein? Precisamos dar responsabilidade para alguém. É a hora de quê? Já que o Bigode não tem a velocidade, ele fazer essa passagem de um falso camisa 10, dando as assistências para os atacantes. O Stênio tem que parar com esse dribla, 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 cisca, cisca e não dá em nada. Tem que ser mais objetivo, chutar mais a gol. Stênio, você é atacante, finalize mais. Miguelito, Miguelito não jogou nada lá em Goiás. Ele precisa parar de pensar em outro mundo e focar no Coelhão. Foi o pior em campo lá em Goiânia, na minha opinião. Pela idade dele, ele não pode ficar tão cansado assim, não. Ou seja, está correndo errado. Em Belo Horizonte, precisamos de um ataque diferente. Miguelito, hein? Esse outro atacante aí, que não finalizou nada em Goiânia, mas ele é um bom pivô. Beleza? E precisamos de outro de beirada. Quem? O Tauan entrou muito bem aqui em BH. Coloque ele como titular. Miguelito, Tauan e o centroavante, o veterano. Beleza? E como um falso camisa 10, o William Bigode. Beleza? Se o Elizar não puder jogar, coloca dois volantes, hein? Aí o meio de campo, o Bigode fechando e dois jogadores pelas pontas, o Miguelito pela direita, o Tauan Williams pela esquerda e um centroavante de ofício. Em BH dá para fazer esquema, já que o Paulinho está ficando muito na marcação e o Júlio também, fazer um esquema com 4 lá atrás, não subindo bastante, dois volantes, hein? O Cauã, esse Luiz é horroroso. Coloca algum menino da base como volante, porque o Aloysio é muito ruim. Se o Felipe Amaral não puder jogar, deixa o Cauã de início mais um menino da base. O próprio Iago Santos pode ser esse jogador. Aí forma um triângulo lá com o Cauã Diniz, o Iago Santos e o Bigode, fazendo com que os laterais subam menos, já que eles não estão sendo muito bem ofensivamente. Aí faça aquele esquema com 4-3-3, hein? Aí sim com um meia, um falso meia, no caso, o William Bigode, já que não temos camisa 10, beleza? De origem. Embora o Iago Santos possa fazer isso, mas ele tem sido usado muito como marcador, beleza? É hora de tentar inovar e surpreender o Volta Redonda. Como eu disse anteriormente, precisamos, como nunca, de uma vitória, no mínimo um empate, mas o empate a gente corre o risco do Botafogo de São Paulo surpreender e passar a gente. Lembrando que o nosso jogo é segunda-feira, será o fechamento da rodada, beleza? Nesse domingo já teremos os resultados de algumas equipes e saberemos qual resultado será o melhor para nós. Logicamente, por ser um confronto super direto, estamos com a mesma pontuação do adversário, uma vitória simples vai nos deixar respirando, beleza? Mas, Valetim, não insista com os veteranos. É só você pegar a ficha deles na equipe. Eles não estão produzindo,
eles jogam, 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 jogam e o desempenho continua lá embaixo. Quer dizer o quê? Que eles não têm qualidade para a Série B. A Série B é para jogador bom de bola também e que tenha uma boa intensidade. Para de insistir com esses veteranos. Tenha coragem e coloque esses jogadores novos. É a oportunidade da vida deles. O Tauan renasceu para o futebol após aquele jogo. Acredite em outros meninos. Você vai se dar bem se você tentar fazer isso. Porque se você fizer o mesmo dos outros treinadores, vai chegar em dezembro, a possibilidade que as pessoas querendo você continuar no clube não vai ser tão grande. Se você fizer uma renovação, barrando esses veteranos e desenvolvendo os jovens do clube, com certeza o seu handicap estará lá no alto. Entendeu? Valetim, cabe a você, principalmente na escalação. Uma boa escalação garante um possível bom resultado. Insistir com quem não produz é uma tendência os resultados não aparecerem. Beleza? Esquecer o jogo contra o Atlético Goianiense, não éramos favoritos, não torcemos ponto nenhum, foi uma viagem perdida e que não cometamos os mesmos erros de marcação cometidos fora de casa. E que segunda-feira, 3 pontos na tabela. Aí já dá para a gente respirar melhor na competição. Segunda-feira é dia de torcedor, torcedor de verdade está no campo. 7 horas é horário ruim. 4 horas você não foi também, 6 horas você não vai, 8 horas você não vai. Torcedor não dá desculpa. Torcedor vai ao campo. É hora do clube em contar com você e é dia de todos estarem na Arena do Coelhão, ok? Eu estarei lá 7 horas da noite. Conta tudo e conta todos e avacoelhando geral. Eu sou o Flávio Azevedo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vencer em casa é obrigação. Coloque essa placa no vestiário e no CT. Vencer em casa é obrigação. Conta tudo e conta todos. Inscreva-se no canal, deixa o like, hein?